Boa tarde, segundo ano, ou melhor, bom dia, né? Já estou mudando os horários. Então, eu acredito que a grande maioria de vocês tenham pego o livro 4, né? Livro 4, caderno 4 na realidade, ó. Caderno 4 do segundo ano, né? A aula que vamos ter hoje, certo? Deixa eu te aproximar mais aqui a câmera. E o que precisamos entender sobre este assunto? O tema é, olha ele aqui, lugares e pessoas são diferentes. Exatamente. Pois é. Nada é igual, né? Todos somos diferentes uns dos outros, assim como os ambientes que nós costumamos frequentar também são diferentes. Porque existem costumes, culturas, hábitos alimentares diferentes dos nossos. Aqui, por exemplo, do Nordeste, nós vamos presenciar um prato típico bem nordestino, que é a buchada, né? Já em regiões como Norte, Centro-Oeste, Sudeste, nós não encontraremos esses pratos, a não ser que seja de alguma comunidade nordestina, né? Até porque também nem todos apreciam este prato. Na região norte, por exemplo, existe, em especial em Belém do Pará, consumido muito o açaí com farinha e camarão, o açaí com farinha e peixe frito. Então vejamos um leque de variedades que existe entre essas regiões, não é isso? Pois bem, aqui nessa imagem de abertura, lugares e pessoas são diferentes, a gente vai observar, vocês poderão observar, diversas situações distintas, ou seja, diversas situações bem diferentes uma das outras, de regiões diferentes, costumes diferentes, daquele que nós temos. Pois é. A primeira imagem que vocês verificam aqui, essa primeira imagem, trata-se justamente no Canadá, em alguma época do ano, onde faz muito frio, o chão fica coberto de neve. As crianças que nascem lá gostam de brincar de neve e de fazer corridas de trenó. Já imaginou nós, aqui, pernambucanos, nordestinos, onde estamos acostumados com um clima bem mais quente e, de repente, por uma questão de visitar o país ou por uma questão realmente de morar no país, nós, a princípio, iremos estranhar bastante, não é isso? Porque lá tem uma rotina, tem uma vivência diferentemente da nossa. Então, as crianças que nascem lá, elas acabam se habituando a esse período de neve, que a neve fica no chão, ou então cai como se fosse chuva, não é isso? Então, lá eles têm o hábito de andar de trenó, têm o hábito de andar com outros instrumentos, que agora me faltou a memória. Fora as brincadeiras, né? Nós observamos aqui que tem algumas crianças que estão montando boneco de neve. Era possível montar um boneco de neve aqui no Nordeste? Acho pouco provável, né? No Rio Grande do Sul, que é uma região mais fria, né? Não está entre os trópicos, está abaixo dos trópicos, então lá por ser uma região mais fria, há por vezes épocas do ano em que existe sim uma massa de ar frio que se estabiliza nesse local e é possível, entre os moradores, brincar e conhecer um pouco mais da neve, né? As geadas que existem, o frio que é bastante intenso. Pois então. Aí nós temos uma imagem que é aqui do Brasil. Olha só, imagem do Brasil, essa imagem. Quem nunca aqui, por exemplo, subiu no pé de árvore, ou pelo menos tentou, né? Se balançar, brincar, enfim.
Então, essa imagem do Brasil são crianças que estão, uma delas se balançando em um balanço improvisado no tronco da árvore e a outra justamente sentada no tronco da árvore. E diz o quê? No Brasil, além das cidades, há muitas áreas de campo e de florestas. As crianças que nascem e crescem nesses espaços aprendem a brincar na natureza. Então, vejamos, muitas vezes a casa do vovô, da vovó ou de alguém responsável existem árvores. Então, é um ótimo motivo para que essa criança possa explorá-la, né? Ver como é estar no topo de uma árvore, logicamente tendo bastante cuidado, que pode cair. Ter essa sensação de se balançar justamente no tronco da árvore por meio de um balanço, como aqui está. Então, vejamos as diferenças que existem de um país para o outro, as brincadeiras, os costumes, o tipo climático que existe entre esses países. Então, vamos agora para a página 3. Na página 3, nós temos duas situações, certo? A primeira delas é esses rapazezinhos aqui, essas duas crianças aqui, que estão em Moçambique, vivem na área rural e se divertem inventando brincadeiras e criando músicas. Por isso que vocês observam que eles estão como se estivessem dançando. É bem cultural na região em que eles vivem, né? Fora outras brincadeiras com barro, com materiais que a gente nem pensa que pode ser possível brincar, mas eles acabam sendo bastante originais e fazem com que essas brincadeiras se tornem úteis e bem significativas, não é isso? Por fim, nós temos uma outra imagem, esta daqui, né? Esta daqui simboliza crianças numa praia e diz assim, essa imagem é da Austrália, um país litoral muito extenso. Assim, muitas crianças australianas gostam de aproveitar os dias de calor brincando em belas praias. Quem não gosta, né? Esses hábitos que essas crianças australianas têm também são hábitos nossos. Quando nós podemos ter a oportunidade de ir à praia, né, como nós costumamos dizer, nós entramos no mar, principalmente as crianças, costumam fazer castelos de areia, enfim, são atividades dinâmicas, são atividades que fazem com que nós possamos nos sentir bem e, ao mesmo tempo, representar a cultura desses países. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, a tia está por aqui. Então, nós temos os primeiros passos que vocês deverão responder. Esses primeiros passos eu peço, por gentileza, que vocês copiem no caderno. Botem o nome geografia, a data e as questões e em seguida possa respondê-las. São questões que vocês podem responder pessoalmente, não é necessário buscas em livros e tudo mais, porque dentro do que nós vimos é suficiente para que você saiba responder. O primeiro pontinho diz assim: você conhece os costumes e as formas de brincar das crianças representadas na ilustração? Agora que nós vimos, a resposta é sim. Elas são muito diferentes dos seus? E aí? Essas atividades que nós acabamos de ver são diferentes das atividades que você costuma fazer no seu dia a dia? É uma resposta pessoal. Sim, não, sim. Quais? Não. Quais são as que não têm nada a ver com os hábitos dessas tarefas que foram colocadas, mencionadas aqui? No segundo pontinho diz assim: por que você acha que os costumes das crianças são diferentes nos diversos lugares? Vejamos, é algo bem importante e é bem interessante de se questionar. Por quê? Olhem só, o nosso planeta Terra existe inúmeros continentes, tá? Até aí tudo bem?
Espero que sim. Então, dentro desses inúmeros continentes, existem muitas cidades, países e cidades. E cada um deles, culturalmente, existem diversas atividades, diversas recreações, diversos tipos alimentares que eu posso estranhar, mas lá faz parte do costume. Por exemplo, um exemplo simples, né? Na Coreia, se não me engano, na Coreia existe o hábito de se comer escorpião. Mas não é que o escorpião esteja vivo, lógico que não. Esse escorpião, ele será frito no óleo, na grande maioria das vezes, e você poderá comê-lo como se fosse algo bem comum. Algo como se estivéssemos comendo um salgadinho, um biscoito, né? Então, para nós que não temos esse hábito, é bastante esquisito. Não se passa na mente fazer algo do tipo. Ou se passa pelo menos como, por exemplo, eita, vou testar só por curiosidade. E aí você pode gostar ou não. Então, assim, por que você acha que os costumes das crianças são diferentes nos lugares, nos diversos lugares? São regiões diferentes, são países diferentes e cada um desses países tem hábitos e costumes diferentes. Lembrando que nada é igual, nem as pessoas e nem as regiões ou muito menos os países. Tudo bem? Terceira, dos lugares e brincadeiras apresentados na ilustração, qual mais você gostou? Explica o professor e os colegas. Então, você vai me dizer, entre essas 4 imagens que nós vimos, que são as crianças no litoral da Austrália, as crianças aqui dançando na cidade do Moçambique, nós temos no Canadá, onde umas descem aqui, descem no gelo, formam bonecos de neve. Em outra imagem nós temos crianças que estão se distraindo em uma árvore, não é isso? Então nós temos uma série de desenhos animados aqui que representam algo, não é assim? Então, você vai me dizer qual destes você mais se identificou e por quê? Tudo bem? Turma, nós temos assunto mais para frente para ser estudado, sem sombra de dúvidas. Mas, para isso, eu vou deixar para a próxima semana. Como estamos iniciando um novo assunto, eu sei que alguns alunos ainda não têm o livro. Então, essas perguntas aqui é bem possível que eu exponha no quadro, já que alguns alunos podem ainda não ter buscado os livros da 4ª unidade. Eu vou colocá-los, tá? Por meio dessas imagens que eu enviei para vocês, que vocês viram aqui no livro. Eu espero que seja suficiente para que você identifique, possa respondê-las. E é isso por enquanto, tá? Tia não vai se aprofundar mais. Caso ela venha se aprofundar em algum assunto, eu repasso para vocês. Tudo bem? Porque, mais uma vez, eu gosto de lembrar. São 2 aulas, não é isso? Mas quando estamos em sala de aula, muitas vezes esses assuntos, eles passam muito rápidos. E aí, para quem está em online, o espaço de tempo é bem menor. Mas caso haja necessidade de acrescentar alguma coisa, eu faço um pequeno vídeo comentando para que você possa responder em seguida. Tudo bem? Eu espero que sim. Torço para que sim. Porém, mesmo que haja dúvidas, eu peço por gentileza que vocês entrem em contato comigo para que a gente possa tirar as dúvidas. Tudo certo? Tudo bem? É isso, meus amores. Muitíssimo obrigada por tudo, pela presença, pelo esforço. E vamos que vamos. Então, até nossa próxima aula, se Deus quiser. Até lá, brevemente. Um beijo. Tchauzinho.